Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um tema muito necessário, atual e difícil diante da realidade que nós vivemos, que é sobre o homossexualismo. E já permita-me fazer a seguinte ressalva aqui, que eu não vou ter essa preocupação se o termo certo é homossexualismo, homossexualidade, porque, já deixe-me dizer, isso é uma pauta, não é? Atual daqueles que impõem uma série de regrinhas de como a coisa tem que ser e etc. Preciso também fazer a seguinte ressalva aqui desde já, que a ideia de tratar deste tema, e é até importante dizer isso aqui, eu até fiquei na dúvida se a gente deixava essa aula sendo transmitida, afinal de contas, depois que cai na internet, está aí para o mundo ver, e para todos verem, Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde nós teremos que enfrentar isso mesmo, a ideia de como o mundo vai reagir, e tem reagido já, àquilo que nós cremos, professamos e acreditamos. Então, é bom deixar claro aqui que nós estamos num ambiente cristão, onde temos algo em comum, que é servir ao Senhor, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, o nosso pano de fundo aqui, a nossa base para toda a argumentação aqui, e é interessante e importante dizer isso, não só para aqueles que eventualmente venham nos ouvir, que não são cristãos, que não são evangélicos, mas é triste dizer que isso também precisa ser dito aos cristãos, aos evangélicos, de que a nossa base aqui de argumentação é a palavra, é a Escritura. Pode parecer óbvio, mas não é incomum nós termos confusões doutrinárias e teológicas nas nossas igrejas, quando irmãos de determinadas áreas do conhecimento, principalmente as áreas do conhecimento voltada para a grande área do que nós chamamos de humanas, não é isso? Que aí entra filosofia, história, psicologia, antropologia, sociologia e tudo mais, acabam mesclando, misturando ou até colocando esses conceitos acima dos conceitos bíblicos e escriturísticos. Deus nos deu sabedoria para administrar a criação, inclusive o conhecimento. Mas nós precisamos entender, e como crentes deveríamos saber, que este conhecimento e todo conhecimento, e aqui não vale apenas para as humanas, mas vale para as exatas, as biológicas, eles devem estar submissos à palavra, eles deveriam ser servos da palavra, servos da Escritura. Então nós ficamos com os conceitos, concordamos com os conceitos e passamos à frente os conceitos do conhecimento humano de um modo geral, nas ciências de um modo geral, desde que eles se submetam à Escritura e se submetam à palavra. Caso contrário, nós ficamos com a Escritura e ficamos com a palavra. Até podemos ter o conhecimento geral acerca de tudo que o mundo pensa sobre os mais variados temas. Contudo, ficamos com a palavra. Esse é o sentido amplo, irmãos, do princípio somente as Escrituras. Esse é o princípio amplo da frase mais repetida e pouco praticada entre os evangélicos, que é: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Lembra dessa frasinha que você talvez tenha ouvido desde criança? Isso tem sido, em muitos sentidos, uma falácia, porque as pessoas têm colocado vários outros conceitos e outras teorias acima da palavra, ou questionando a visão bíblica e escriturística da coisa. Nesse sentido e nesse ponto é também importante dizer o seguinte: quando nós dizemos que o que iremos apresentar aqui é a perspectiva bíblica, apesar das outras perspectivas, preciso deixar uma coisa bem clara. Nós não estamos dizendo que a nossa perspectiva é mais uma, não, tá? Nós não estamos dizendo isso, não. O que estamos dizendo é: a perspectiva bíblica é a única correta. A perspectiva bíblica é a única certa. Todas as outras estão erradas ou equivocadas. A ideia aqui não é fazer
não é? Muitos cristãos às vezes apresentam a verdade bíblica num pano de fundo politicamente correto, como que se a verdade bíblica fosse mais uma. Olha, você tem a sua visão, a minha é essa aqui, eu respeito a sua, você respeita a minha. Não, tudo bem, nós nos respeitamos, nós nos amamos, devemos falar com cordialidade, com amor, com respeito mútuo, mas no que se refere a conceitos bíblicos, doutrinas bíblicas, conceitos que partem do próprio Deus, nós não somos mais um em meio à multiforme pluralidade das visões e ideias. Não somos mais um. Nós somos a única correta. Nós somos a única certa. Porque, em vários sentidos, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Certo? Então, quando a gente diz que a gente respeita a visão do outro e etc., é no sentido de que a gente não precisa necessariamente se tornar inimigo do outro, ou tratar o outro mal, né? Ou faltar com respeito à pessoa e à figura em si, mas em termos de argumentação, em termos de apresentação de ideias, aquilo que parte da Escritura, no que se refere aos mais variados temas que a sociedade e o mundo têm respostas, e é natural que o mundo busque dar respostas aos dilemas da própria humanidade, tá? É natural que o homem natural faça isso, mas nós, enquanto servos de Deus, precisamos entender que, às vezes em que o ser humano acerta, e o ser humano vai acertar, e muitas vezes, às vezes em que, em algum sentido, eles refletem a verdade bíblica. É o que a gente chama na teologia de graça comum, certo? Quando não há esse acerto, nós entendemos que a Bíblia, de fato, é a única que pode apresentar essa resposta. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou dizendo é, somente a Escritura, somente a Bíblia tem a resposta para os grandes dilemas da humanidade. Somente a Escritura tem a resposta para os grandes problemas da humanidade. Com isso, volto a dizer, eu não estou dizendo que Deus não se utilize das mais variadas áreas do conhecimento para amenizar o mal, para trazer alívio. Deus tem usado e usa grandemente e poderosamente as mais variadas áreas para isso. Usando cristãos que estão nessas áreas, é por isso que é extremamente importante que estejamos em todas as áreas, e todas as áreas são todas mesmo, não é? E ele também se utiliza dos ímpios, por meio da sua graça comum, para agir, operar segundo a sua misericórdia e a sua bondade. Muito bem, então, eu quero conversar com os irmãos hoje, e eu vou precisar correr um pouco, então eu vou pedir o seguinte, você, se tiver dúvidas, anote aí, e aí no final, se tiver um tempo, ou depois você me manda, porque a gente precisa correr aqui, eu não quero, hoje todo mundo quer almoçar com papai e mamãe, né? Então vamos lá, olha só, então eu quero falar sobre o homossexualismo a partir de uma análise bíblica, né, de uma perspectiva bíblica. Existe muito material hoje já, irmãos, em português para isso. E eu digo hoje porque, assim, há 10 anos, por exemplo, tinha muito pouco material sobre esse tema. Muito pouco material. Hoje tem muita coisa boa, acessível. Você compra o livro pela internet, chega rápido. Eu queria deixar aqui de indicação o homossexualismo, uma análise bíblica. O Desejo e o Engano, esse livro aqui é muito bom. Uma verdade, como é que a verdade... O verdadeiro preço da nova tolerância sexual. Muito bem. E o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade do Kevin DeYoung. Tem muito material, irmãos. Se os irmãos quiserem, depois eu posso indicar, mandar links, quem quiser se aprofundar no tema, né? Tem muito vídeo na internet de gente boa, interessante, falando sobre o tema, né? Muito bem. Aqui é um cronograma do que eu pretendo que a gente fale aqui, se der tempo. Muito bem, a gente vai partir aqui de Romanos, capítulo 1, do verso 17 até o verso 27. Diz assim: porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aqui eu estou lendo na versão NVI, tá? Se você achar meio estranho aí. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza visível e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Até aqui, o que Paulo está dizendo em resumo, presta atenção ali para mim, Deus se revela. Deus se revela por meio da sua criação, de um modo geral. Mas os homens têm se voltado contra Deus, têm adorado a criatura ao invés do Criador. E por isso eles são indesculpáveis, né? E por isso a ira de Deus se manifesta para com eles. Verso 21. Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Vejam a escalada que Paulo vai mostrar. Tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Mas Deus, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com suas mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Muito bem. Olha só, por que nós precisamos falar sobre esse tema, né? Nós vamos falar sobre esse tema porque trata-se de uma prática muito antiga, né? Muito antiga. A gente não pode pensar, né, que isso é um negócio que surge agora, né, e é um problema atual. A questão é que tem escalonado, se tornado cada vez pior, né, mas é algo que acontece desde sempre. A gente vai falar sobre isso porque o homossexualismo foi politizado e organizado em militância. E isso aqui é uma característica nova. Todos nós, né, já passamos dos 30, 40, 50, 60, 80, olhamos para o passado e lembramos, enquanto na infância, enquanto criança, né, existiam homossexuais, a gente conhecia, sabia, né, não eram tantos como tem hoje. Alguém brincou dizendo, rapaz, na época do meu avô era raro, na época do meu pai era frequente, eu vou embora antes que seja obrigatório. Não é? Porque parece que, às vezes, você anda em grandes cidades, em grandes centros, você tem a impressão de que ninguém é hétero. Né? É um negócio assustador. Mas o problema não é esse, irmãos. Percebam isso aqui que eu estou colocando como algo para a gente pensar. Até então, era uma realidade, um pecado posto. Mas nos últimos anos, na última década, se tornou uma pauta política. Se tornou uma pauta política. E aí, quando se torna uma pauta política, influencia diretamente a sociedade e a cultura. Porque agora existe toda uma proposta, toda uma agenda para se mudar costumes, hábitos, vocabulário, leis. Então, aí se torna um problema maior ainda. Porque, na prática, trata-se de um pecado agora institucionalizado. Hoje há uma instituição por trás deste pecado chamado homossexualismo, homossexualidade. Há uma instituição organizada por trás disso hoje.
que pensa, que projeta, que planeja. Então, se tornou um inimigo de fato, né? Se tornou um inimigo de fato. E é por isso que eu estou dizendo aí, né? Hoje isso compõe regras, leis de comportamento, linguagem e etc. Né? Ah, tá. Tem um outro motivo que também é preciso colocar aqui, irmãos, como por que precisamos falar sobre o homossexualismo? Porque isso tem adentrado as nossas igrejas. Isso é um problema nosso. Um problema que nós temos que tratar hoje. E não, nem estou falando daquelas ridículas, heréticas igrejas inclusivas, não é? Que tudo é aberto, que o pastor é casado com outro homem, né? Que a pastora é apóstola, é casada com a outra mulher, e são elas que... Não estou falando disso, mas estou falando dos nossos filhos, os nossos netos. Isso tem sido um problema Brasil afora, nas mais variadas igrejas evangélicas. Porque os nossos filhos, os nossos netos estão inseridos nesse contexto, no qual mexem com a cabeça deles. Eles não são inocentes. Eles não são um papel em branco, uma tábula rasa que alguém foi lá, colocou algo na cabecinha deles e dali para frente tudo mudou. Não. Já havia ali um desejo pecaminoso. O que a sociedade, o mundo, a cultura e a pauta faz é regar essa sementezinha que às vezes já estava lá. Certo? É incentivar, é motivar. Mas não dá para também fazer o que muito se acontece nos nossos dias, não só em relação a esse problema, mas outros, de culpar a sociedade, o mundo e o meio. Não. Muitos, diante dessa mesma sociedade, desse mesmo mundo, desse mesmo meio, resistem. Dizem não, permanecem fiéis, enquanto adolescentes, enquanto jovens, enquanto crianças, né? Enquanto outros cedem. Né? Isso tem sido um problema dentro das nossas igrejas. E, inclusive, um problema pouco falado, né? Pouco falado. Nós, enquanto pais, precisamos de duas coisas. Nós, enquanto pais, enquanto avós, enquanto gente crente que influencia, né? Vale para os professores aqui, para os influenciadores de um modo geral, que eles quisessem liderança nas mais variadas áreas, nos esportes, na educação, lá no trabalho. Nós precisamos principalmente de duas coisas aqui. E é essa a minha proposta com esses poucos minutinhos que nós temos. Eu vou mandar depois esse slide aqui lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar ou você pode me chamar no particular e eu mando para você. Tá bom esse material? A gente precisa de pelo menos duas coisas. Uma, a gente precisa saber a resposta a dar diante do que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. É triste, irmãos, mas eu temo que muitos de nós não sabemos dar a resposta. Por que a homossexualidade é pecado? Por que a homossexualidade é pecado? É muito simplório, é muito simples dizer, porque Deus fez o homem e a mulher e é assim. É isso, a base é isso mesmo, mas não é só isso. A gente precisa ter essa base, precisa ter esse conhecimento, tá? E uma segunda coisa que a gente também precisa é saber como agir diante do problema que surge na nossa casa. Porque o problema vai surgir na nossa casa. Vai surgir. Se não na nossa, na do vizinho, na do próximo. Isso tem sido um problema. Eu ouço relatos dos mais variados, que têm acontecido nas igrejas, de casos que explodem, que aparecem, né? E que a igreja precisa tratar disso. Precisa tratar com muito amor, com muita misericórdia, com muita compaixão, assim como trata qualquer outro pecador, mas também apresentando a verdade com firmeza, com disciplina e com empenho, né? Muito bem. Isso aqui era só para ilustrar, né, mostrar o quanto esse negócio muda, né? Essa aula já tem um tempo que eu preparei, esse negócio já mudou, já entraram mais umas 37 letras aqui. Até eles se confundem nisso. Você sabia que até eles... E é engraçado isso, né? Porque é o seguinte... deixa eu fazer aqui um adendo, tá? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Sim, nós, enquanto igreja evangélica, precisamos fazer um meia-culpa. Nós precisamos assumir, admitir erros que cometemos e temos cometido. Se você perguntar a mim assim, pastor, os homossexuais acusam a igreja de ser preconceituosa. Eles estão certos nessa crítica? A minha resposta é um grandiosíssimo sim. Sim, nós somos preconceituosos. Somos, irmãos.
Somos e precisamos pedir sabedoria e graça a Deus de como agir e mudar. Só deixa eu lhe dar um exemplo. A igreja está cheia, é um culto de Santa Ceia, os irmãos da recepção estão à porta, junto com os diáconos, e um casal de homossexual, duas mulheres, decidem vir visitar a igreja. Eles adentram a igreja, né? Eles adentram a igreja, passam por aqui, e entram e sentam aqui no terceiro banco. Não é? Essas pessoas ali, Pode falar, irmã. Você está indo. Tá bom, vá em paz, irmã. Olha só que maravilha. Ela avisa que vai embora. Você é muito chique. Pode ir, minha irmã. Vá em paz. Deus te abençoe. É boa aluna maravilhosa. Está vendo aí, ó? Muito bem. Olha só. Certo? Aí, elas entraram e sentaram aqui, certo? Me responda com toda sinceridade, irmãos. Se fosse outras pessoas que visivelmente não são homossexuais, certo? Vocês acham que a gente trataria hoje, domingo à noite hoje, a gente ia tratar exatamente da mesma forma? Mas não trata nem a pau. Primeiro que talvez nem todos chegassem para falar, para cumprimentar, para olhar da mesma forma. Então vamos piorar mais ainda. Né, piorar para nós, né? Piorar para nós. Imagine que é alguém que decide vir aqui à igreja no domingo à noite travestido. É um homem travestido de mulher. Quantos olhares não iriam ter uma pessoa como essa? Então, nós precisamos pensar realmente nesse sentido. Eu falei isso pensando aí, né, na sigla gigantesca aí, né? LGBTQIA. Hoje tem mais aí, tem mais umas 2 letras, para ser mais exato. Para dizer o seguinte, a gente precisa ter o cuidado de não cometer o erro que cometem conosco. Um dos erros injustos que o mundo comete com os evangélicos é colocar todos os evangélicos no mesmo bolo, na mesma panela, não é isso? Como é que você fica quando lhe comparam com alguém que é lá da Universal do Reino de Deus? E eu não tenho dificuldade nenhuma em falar. Ou quando alguém que é de lá daquela outra seita, qualquer que seja ela. Como é que você fica? Você logo vai dizer, opa, peraí. Não, querido, eu não tenho nada a ver com aquele povo lá. Mas é nada mesmo, olha só. Não é isso? Nós também fazemos isso aí. Nós também fazemos isso com outros grupos. Inclusive com essa galera dos homossexuais. Nós fazemos isso também com eles. Eu estou dizendo isso só porque me veio à mente aqui as muitas pessoas que são homossexuais, mas que não concordam, não seguem e até criticam toda essa pauta e agenda do movimento LGBTQIAP+, parará. Entendeu? Então, tem essa ressalva, nem todos fazem. Não coloque todo mundo aí nesse bolo aí não, porque não estão. Não estão. Não é todo mundo que concorda com a parada gay e vai lá, sabe? Tem homossexuais, irmãos, né? Ali nessa composição, homem com mulher com mulher, que eu já vi debatendo, discordando de adoção. Discordando de adoção, né? Nessa configuração aí. Por saber a complicação que seria para a vida da criança, etc. Então, percebe? O que é o preconceito? É justamente quando a gente coloca todo mundo nesse mesmo bolo, julga tudo da mesma forma, não é? E a gente precisa ter esse cuidado, ter essa ressalva aí. Beleza? Muito bem. Aqui eu já comentei isso com os irmãos, que é só os pressupostos que a gente deve partir, né? Todo o nosso conceito, eu uso sempre essa árvore aqui para dizer que todo o nosso conceito de ciência, moralidade, família, sexualidade, Deus, ética, arte, política, sociedade, tudo isso aqui, né? A gente deve olhar para tudo isso aqui pelo viés das Escrituras, né? Pela lente das Escrituras, né? O nosso irmão João Calvino dizia que é como se nós tivéssemos um óculos, né? Quem é míope sabe que agora eu não consigo enxergar quase ninguém, né? É assim que nós enxergamos sem as Escrituras, numa vida de pecado, né? Os nossos óculos são a lente que faz com que enxerguemos o mundo realmente como ele é. É isso que a Escritura faz, é isso que o Evangelho faz, né? É isso que nós chamamos de cosmovisão bíblica, né? Ou cosmovisão cristã, a visão do mundo. Nós olhamos para o mundo sob essa perspectiva, né? E com esse tema não é diferente, né? Já falei sobre isso aqui, homossexualismo, homossexualidade.
Muito bem, olha só, vamos lá para o verso 26, né? O verso 26 do texto, não é que diz, por causa disso, Deus entregou suas paixões vergonhosas até as mulheres, trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Eu digo aqui que a graça comum de Deus é, então, o freio, a preservação e a depravação total do homem não regenerado, né? Entregue às suas paixões, o homem se lança desesperadamente ao pecado, né? A tradução aqui mais literal seria: suas fêmeas, né, trocaram a relação natural, né, por aquilo que é contrário à natureza. A ideia aqui, irmãos, de contrário à natureza é uma questão biológica mesmo, né? É uma questão biológica, né? Só tem adultos aqui. Deus fez o homem biologicamente perfeitamente compatível com a mulher nessa relação sexual. É biologicamente falando, incompatível a união sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Foge a essa naturalidade que, pasmem, até um dia desses, nem precisava de evangelho para defender isso que eu acabei de falar aqui. Não precisava de evangelho, nós tínhamos médicos, cientistas dizendo sobre isso. Haviam campanhas, irmãos, há poucas décadas, haviam campanhas falando sobre os perigos aí na propriedade e etc e tal, da relação entre dois homens. Até um dia desses, o CID e o DSM, que são os livros que regem aí as doenças e os transtornos e distúrbios mentais, tinha o homossexualismo ou homossexualidade como um distúrbio emocional, um distúrbio psicológico, mental. Hoje não é mais. Por quê? Porque a ciência mudou? Não, porque a cultura mudou a ciência. A gente vive num tempo assim, irmãos, onde é bom dizer isso porque às vezes a gente olha para, num tempo de cientificismo, né, onde a ciência é vista como um Deus, é adorada e venerada, né, no sentido de, olha, foi provado, é isso aí, a gente precisa ter cautela e cuidado. Sim, Deus se revela por meio das ciências, de um modo geral, mas a gente também passa ela pelo crivo das Escrituras. Muito bem. Então, aqui Paulo está justamente combatendo diretamente isso, né? Perceba que Paulo aqui nem está usando o argumento de, olha, Deus criou o homem e a mulher, o casal tem que ser assim. Por quê? Porque Deus fez assim. Percebe que Paulo nem usa esse argumento aqui? Paulo está dizendo, olha, Deus fez a mulher, mas no que se refere às suas relações sexuais, não é natural que ela se relacione com outra mulher. Não foi assim que Deus fez, não foi com esse propósito, não é? Biologicamente falando, não é compatível, não cabe. Então, biblicamente falando, o sexo, grave isso, é sempre heterossexual, monogâmico e matrimonial. Qualquer coisa que fuja disso é pecaminoso e abominável diante de Deus. É bom enfatizar isso, num tempo onde, infelizmente, falar sobre sexo dentro das igrejas ainda é um tabu. E sexo é bênção de Deus, irmãos. Louvado seja Deus por esse negócio chamado relação sexual, que Ele fez e nos deu. Para ser feito entre um homem e uma mulher, para ser feito somente entre um homem e uma mulher, e para ser feito no casamento. Você sabe que biblicamente falando, falar que sexo é no casamento é até uma redundância, sabia? Porque, biblicamente falando, sexo é o quê? Casamento. Relação sexual, biblicamente falando, é igual a casamento. Lembra-se Jesus dizendo, olha, se você olhar com intenção impura
com a mulher, no seu coração você já adulterou com ela. A ideia do adultério é a ideia de que você agora não é casado mais com uma mulher só, você acabou de casar com outra. Lembram da instrução de que os bispos deveriam ser marido de uma só mulher? Há um questionamento, inclusive hoje, dentro da nossa denominação, se pastores e presbíteros, né, que cumprem esse papel, né, cuidando da igreja, pastoreando a igreja, se pastores e presbíteros deveriam permanecer no ministério em caso de adultério. Hoje, infelizmente, na minha opinião, pode. Atualmente, essa é a decisão da IPB. Se um pastor ou um presbítero cai em adultério, ele se arrepender profundamente, realmente mostrar transformação, mudança e casar de novo, ele não deixa necessariamente de ser pastor ou de ser presbítero. E, se indicado ao presbiterato, pode concorrer. Se quiser ir para o ministério, fazer seminário e ser pastor, vai ser ordenado. Hoje é assim, certo? Mas o questionamento, se isso deveria ser plausível ou não, vem justamente da ideia, quando o apóstolo Paulo diz que o homem deveria ser marido de uma só mulher. Porque a ideia é que se ele teve relações sexuais com outra mulher, ele agora não é mais marido de uma só mulher. Ele passou a ter relação com outra. Ele passou a ter um relacionamento com a outra, porque isso é casamento. Não é? O ápice do casamento, não é? Depois que vai lá, os dois passam por alguma espécie de cerimônia, qualquer que seja ela ao longo da história aí, né? Quer seja assinando papel, uma festa, etc e tal. Você pega a sua esposa e vai para a sua casa. O ápice desse casamento, dessa relação, é a relação sexual. É a relação sexual, que deve acontecer apenas entre um homem e uma mulher. Muito bem. Aí o texto 27, o verso 27, vai dizer que da mesma forma, ou semelhantemente, também os machos, tendo abandonado as relações naturais com a fêmea, com a mulher, se consumiram por ardente paixão uns pelos outros, macho com machos. Machos com machos. A constante repetição, irmãos, olha aí, do termo macho e fêmea, é uma estratégia de Paulo para enfatizar a distinção entre os gêneros criados por Deus. Já era um problema lá no século I a questão da homossexualidade, do homossexualismo. Já era um problema no Antigo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento, festas pagãs, regadas, né, de prostitutas cultuais, de muito homossexualismo, de principalmente, tristemente, homens com homens. Principalmente homens com homens, né? E é isso aqui que Paulo está combatendo, né, condenando e questionando aí. Muito bem, olha só, isso aqui é interessante. Ainda dentro do verso 27, eu estou dizendo aqui que dentro do contexto greco-romano, sobretudo em Corinto, as relações sexuais entre homens eram mais comuns, muitas vezes, do que entre mulheres. Por isso Paulo gasta mais tempo, especificamente se referindo aos homens, né? E aqui, irmãos, a gente tem um problema cada vez mais silenciado nos nossos dias, que são os muitos problemas de origem psicológica, emocional, os conflitos familiares, as dificuldades sociais, fora as doenças sexualmente transmissíveis que acompanham esta prática pecaminosa. A homossexualidade, de um modo geral, irmãos, hoje tem trazido vários outros problemas que são problemas sociais, verdadeiros problemas sociais para a nossa geração, que tem uma relação direta com a prática da homossexualidade, mas isso deixou de ser tratado como um problema. Isso é a grande dificuldade que nós enfrentamos, porque quando o problema deixa de ser visto como um problema, e o problema passa a ser aqueles que enxergam o problema, né? Porque é assim que é. O problema hoje passou a ser aqueles que enxergam o problema. O problema, na verdade, está em nós. E está no preconceito. Resolve-se o preconceito, aceite-se tudo do jeito que é e tudo estará resolvido. Não, não estará, irmãos. Não estará. Os conflitos emocionais, psicológicos, irmãos, que essas pessoas enfrentam são gigantescos. Entre jovens e adolescentes, irmãos,
a similaridade entre aqueles que se declaram ou buscam ou vivem na prática do homossexualismo numa relação direta com problemas de depressão e ansiedade é gigantesco. É gigantesco os números. Os índices, irmãos, de suicídio entre adolescentes e jovens homossexuais, diante dos conflitos, dos dilemas, dos problemas em casa, dos problemas sociais, dos problemas de saúde, o índice de suicídio por conta disso é gigante. E querem convencer que o problema, na verdade, está nos pais que não aceitam, está na sociedade que não abraça, está na igreja que condena e diz que é pecado. Não, não é, irmãos. O problema por trás disso é o pecado. É o pecado. E nós, enquanto igreja, precisamos pensar em respostas para isso, né? Então, eu corri aqui nessa parte introdutória, que eu quero gastar mais tempo com os irmãos nessa parte aqui, que eu chamei de perguntas frequentes, né? Primeiro, homossexualismo é pecado, né? E por quê? Então, eu estou aqui repetindo, né, aquilo que disse agora há pouco, que biblicamente falando, a relação sexual é sempre heterossexual, monogâmica e matrimonial. E qualquer coisa que fuja disso é de fato pecado e abominável diante do Senhor, né? Mas talvez você me pergunte assim, que eu não sei se eu pus essa pergunta aqui, eu preciso atualizar. Tá, pastor, o senhor está falando que, biblicamente falando, o sexo é sempre heterossexual, então um sexo fora disso é pecaminoso. E se não houver sexo? Se não houver sexo, se a pessoa se declarar um homossexual, mas decidir e conseguir não praticar a relação sexual amorosa ou afetiva, ainda assim há um problema aí. Se não houver uma consciência no indivíduo de que ela precisa lutar contra aquilo. Porque, como ensinou Jesus, o pecado não está apenas na prática daquilo que a Escritura condena, mas está também no pensamento, na forma de pensar. Imagine você, então, alguém que decide, um evangélico, um cristão, por exemplo, que, diante da luta contra a homossexualidade, decide não praticar. Mas em seu coração ele alimenta desejos, sentimentos, emoções. Consegue perceber isso? É como em seu coração ele vivesse aquilo. Ele não se entrega, mas ele também não luta para mudar, para resistir, para passar a ter desejo pelo sexo oposto. E sim, irmãos, talvez alguns enfrentem essa luta a vida inteira. Então eu já quero dizer aqui uma coisa. É possível que um eleito tenha desejos homossexuais? Sim. É possível que alguém eleito crente, realmente crente de verdade, vai morar no céu um dia, e não tenha desejo algum pelo sexo oposto? Sim, é possível. E é possível que esse alguém nunca se liberte disso e lute contra isso a vida toda até Cristo voltar? Sim, é também. Essa é a triste realidade imposta pelo pecado como herança de Adão e Eva. É fácil entender se isso é muito complicado para você aceitar isso como verdade. É só trocar o pecado por outro pecado. É possível que um homem ou uma mulher lute eternamente com o desejo contra o adultério? Sim, é claro que é. É possível que um homem ou uma mulher lute a vida inteira para controlar sua língua? Porque constantemente ela mente, constantemente ela fere as pessoas com as palavras. É possível que ela lute contra esse pecado a vida inteira até Cristo voltar? É. Pecado é pecado, irmãos. Todo pecado está passivo de punição, de condenação e de morte. E todo pecado, deste lado da eternidade, irá nos oprimir, irá nos pressionar. Não é? A música que nós cantamos, né? Aquela Salvo pela Graça, lembra? Ela diz assim: fui livre da culpa do pecado. Não é? Estou livre do poder do pecado. E como é que diz o resto da canção? Vocês lembram?
e da presença do pecado livre serei. Não somos ainda. Nós já fomos libertos da culpa do pecado. A culpa do pecado não mais nos oprime, ela não mais nos derrota, ela não nos mantém mais no chão, na lama, porque Cristo levou a culpa sobre ele. O poder do pecado não está mais sobre nós. Nós temos forças para resistir ao pecado, dizer não ao pecado. Mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Talvez um crente, se realmente for crente, enfrentar essa luta, tenha que lutar contra isso a vida toda. Assim como um homem, talvez, tenha que lutar a vida toda para permanecer fiel e desejar apenas a esposa dele. Assim como uma mulher, talvez, tem a luta para se contentar apenas com o marido dela, com a família que ela tem, sem desejar, sem cobiçar a do outro, a do próximo. E eu volto a dizer, faça exercício, aplique isso a qualquer outro pecado. Qual deve ser a atitude do crente? Lutar, resistir. Pode ser que ele caia nesse intervalo, o indivíduo lá que luta contra a pátria da homossexualidade. Pode ser que ele caia? Pode ser que ele caia. Assim como você também cai em outros pecados. E o que faz quando cai? Trata, admoesta, disciplina, exorta, fortalece, para que permaneça nessa luta. Esse é o caminho. Então, eu estou dizendo isso porque muitas pessoas têm dado resposta, né? O caminho é o celibatário, é o celibato, né? Muitas pessoas dão uma possível resposta para alguém que é homossexual e luta contra esses desejos sendo crente, é o celibato. Olha, é só assumir o celibato. Não, mas não é apenas assumir o celibato. É assumir esse celibato na prática, mas também aqui e aqui, não é? Na mente e no coração. E lutar contra isso, não é? Então, é esse o caminho. Eu vou pular esses textos aqui, a gente não vai ter tempo de ler, infelizmente, eu quero trabalhar os argumentos aqui. O homossexualismo é genética ou é uma escolha? O que é que vocês acham? Ou é os dois? Quando eu digo genética, é assim. Há algo, biologicamente falando em mim, que está errado. Certo? Biologicamente falando. Tem uma outra pergunta que parece com essa, mas que não é igual, que seria: eu nasci assim ou eu me tornei assim? Essa pergunta segunda é diferente dessa. E a ideia é o seguinte, irmãos. Deixa eu ver aqui, o que tem aqui? Olha só, eu digo aqui, que as tendências pecaminosas desde a infância, que podem estar, não excluem a responsabilidade das escolhas pecaminosas do indivíduo. Então, vamos lá. Dentro de algumas coisas que é dito hoje, né? Eu nasci assim. Quando a pessoa diz, ou uma pauta que é definida, que ela nasceu assim, se ela estiver dizendo, olha, desde a infância, desde criança, desde que eu me entendo por gente, assim, no pastorado vocês devem imaginar, né, dos casos que a gente ouve ou trata, né, ou colegas compartilham, né, de casos que você tem que tratar, acompanhar e etc. Eu já ouvi, e a gente ouve relatos do tipo, olha, pastor, você pergunta ao pai, quando é que você percebeu isso? Pastor, desde sempre. Pastor começou a andar, criancinha, eu já percebia um negócio estranho. Diga, seu... Uma pessoa fala, eu nasci assim, não está falando a verdade. Quando Deus fez homem, foi homem. Fez mulher, é mulher. Deus fez tudo perfeito. Então, não nasceu assim. Biologicamente falando, é exatamente assim, essa é a resposta. Porque biologicamente falando, não há nada não há nada no homem macho, quando ele nasce homem macho, com os órgãos e aparelhos reprodutores masculinos, externos e internos, biologicamente falando, não há nada que o impulsione a agir, a ser ou a ter uma tendência à feminilidade, certo? E vice-versa.
Aí você pergunta assim, e no caso, não é, das crianças que nascem com a má formação genitália, né? Que não se chama mais de, não é mais chamada de hermafrodita, né? Tem outro nome, alguém sabe? Alguém sabe? Dá um Google aí, alguém. Como é? Hã? O termo é esse mesmo? Esse dia eu estava pesquisando, Alexandre, e eu vi que tem um outro termo. Enfim, mas o chamado ou conhecido, né, hermafrodita, né? Irmãos, a gente precisa entender que no caso do hermafrodita, preste bem atenção, olha aqui para mim, caso alguém chegue com esse argumento para você. A malformação ali, ela é intersexo. Esse aí o termo também, viu, Alexandre? Intersexo, é como tem chamado também. É outra linha? Sim. Ah, legal. Obrigado. Aí você tem um outro segmento, que seria o que o pessoal chama de intersexo. Sim. Que eles não estão agregados a nenhuma dessas três, nenhuma dessas três linhas categóricas. Isso é o que a ciência fala sobre a questão genética, né, sobre os genes que manifestam a questão da sexualidade enquanto o Homo sapiens, né, Sim. A espécie humana. Mas se agregado isso aí a uma questão de estatística, vamos dizer, o quanto seria estatisticamente relevante essas classes de intersexualidade, isso seria tão ínfimo que não agrega uma nova categoria. Sim, assim, sim. Entendeu? Até os próprios hermafroditas, né? Tipo, estatisticamente, são manifestações bem menores do que qualquer um dos outros dois. Então, Sem contar que essa malformação genética, ela acontece externamente, né? Internamente falando, os órgãos masculinos são masculinos, os femininos são femininos, né? O caso que eu vou contar aqui agora, acho que eu não sei se já contei aqui, se já me perdoe, o pastor tem dessa, né? Ele pode repetir uma história 37 vezes, aí os irmãos têm paciência e ouvem de novo. Mas aqui, acho que se eu contei, deve ter contado uma vez só. E a mãe me deu autorização para contar essa história, tá? Por isso eu estou falando aqui. Eu tenho muito cuidado, irmãos, com os casos que a gente conta aqui, porque a gente aconselha os irmãos e conversa e ouve as histórias dos irmãos, né? E é muito feio quando o pastor chega aqui, rapaz, eu ouvi um caso, não sei o quê, ele está contando o caso da pessoa que está ali, né? Então, como é que fica essa relação de confiança? Né? Então, sempre que eu conto um caso aqui, sabe que eu pedi autorização à pessoa para falar, né? Foi esse caso aqui. Eu pastorei uma família que a filha nasceu com essa malformação genética, né, na genitália, e também é possível também, tá, irmãos, que biologicamente falando, nasça com alguma disfunção hormonal nesse sentido, que tem relação com isso que Alexandre falou, certo? Ainda assim, irmãos, ainda assim, fica muito claro se trata-se de um menino ou de uma menina, se trata-se de um rapaz ou de uma moça. Principalmente olhando para órgãos internos, é simples, né? É simples, se tiver ovário, trompas e útero, é mulher. Se tiver saco escrotal, é homem. Simples assim. E aí, então, uma mocinha nasce, uma mocinha linda, mas nasceu com a devida má formação ali, né? E aí, uma pessoa chegou para ela e disse assim, olha, mamãe, aí é você que escolhe. Se você quiser que desenvolva e cresça como um menino, a gente trabalha em termos de, como é o nome? Hormônios e tal, para que se desenvolva um menino. Se vocês optarem ser uma menina, a gente vai trabalhar em termos de hormônios e tal, e de tratamento, para que seja uma menina. A mãe se revoltou, claro, e disse, não, eu tive uma menina, Deus me deu uma menina, é uma menina. Eu esqueci de dizer a vocês que essa pessoa que falou a ela foi um médico. Foi um médico que sugeriu isso à mãe. Percebe quando eu disse que a gente concorda com a ciência, estamos com ela, mas infelizmente a gente vive num tempo onde tudo está muito politizado, né? Onde infelizmente falta muita isenção, né? Diante da execução da profissão em si. E eu sei, eu passei dessa fase de me iludir achando que existe isenção total. Não existe isenção total em nada. Nós vamos com o que vamos e como vamos para aquilo que fazemos, com toda a carga que nós somos, né? Mas a gente vive num tempo, numa geração, irmãos, onde pautas políticas, raciais, sociais,
homossexuais têm adentrado as mais variadas áreas e contaminado, o que prejudica diretamente, né? É o caso aqui também. Então, mas uma coisa que eu queria enfatizar é o seguinte: então não é possível dizer, olha, eu sou assim, eu não queria ser assim, não é? Eu não queria ser assim, mas eu sou assim porque Deus me fez assim. Não, Deus não lhe fez assim, como enfatizou bem o presbítero, Deus não lhe fez assim. Em segundo lugar, biologicamente falando, não é assim. Agora, uma coisa que eu não tenho dúvida alguma, e acredito ser possível, é possível que desde o nascimento, desde muito cedo, uma criança tenha tendência à maldade, à perversidade, à crueldade. Você já viu isso? Você já viu criança, quem trabalha com criança, né? Criança muito pequena em escola, tem criança que faz certas coisas, tem determinadas atitudes que você fica, não é possível não, ela fez isso sem saber. Não, fez com a intenção. Então assim, vamos trocar o pecado de novo? É possível que desde a infância, desde muito cedo, sem influência nenhuma, a criança tenha uma tendência pecaminosa à homossexualidade? Sim, é possível, irmãos. Sim, é possível. E é o que deve ser trabalhado desde ali, né? Carlos vai falar lá atrás, depois Jaqueline aqui na frente. Pais, irmãos, relatando o assunto de criança, que é possível, porque na minha infância, eu tinha um vizinho que ele sempre tinha facilidade de brincar comigo, entendeu? Só que o pai dele era muito agressivo, batia na mãe e eu quero relatar, desde já, pontuando aí, que é uma escolha. E ele tinha sempre facilidade, ele tinha uma natureza, já uma predisposição para a maldade. Usava badoque, entendeu? Para atingir gatos, essas coisas, né? Aí o que isso aqui é na prática, né? Aí eu falei, rapaz, por que você faz isso? Por que me chamou a atenção? Ele, não, é porque é divertido. Aí eu falei, por quê? Não, é porque meu pai, ele tinha na faixa assim de seus 8 anos. Não, meu pai, além de bater na minha mãe, quando ele pega no meu pescoço, ele me levanta e fala, homem tem que ser assim. Aí macho, que nem eu, agressivo. O que eu quero dizer com isso? É uma escolha porque ele tinha predisposição. E o pai treinava aquilo na mente dele para cauterizar a mente dele, que ele tinha que ser agressivo. Aí o que aconteceu? Eu falei, não faça isso não. Entendeu? Não faça isso não, que isso aí vai te prejudicar. Ele já tinha aquela facilidade de me ouvir. O que eu quero dizer com isso? É uma escolha, precisa de limite. Ele já tem a predisposição para a maldade, mas precisa um limite. Desse limite é descauterizar a mente dele com aquela predisposição que ele acha que é certo. Entendeu? Virou homem, casou, tem aquele instinto forte, entendeu? Sim, sim. Mas toda vez que me vê, fala, Carlos, obrigado aí, viu? Porque eu não conseguia controlar os impulsos. Então, o que eu quero dizer é que preciso controlar os impulsos. Até mesmo na parte, fugindo um pouquinho da área que o senhor está falando aí, da homossexual, né? Uhum. É uma escolha também. Porque eu conheço também pessoas que desistiram e casaram e hoje são bem-sucedidos, o homem. Que Sim. Ao caso. É uma escolha. É questão de cauterização de mente. Desfazer, como Jesus fala, desfazer a obra do mal. Né? É uma renovação de mente, como o apóstolo Paulo fala. Exatamente. Amém. Muito bem, Carlos. Diga, Jaque. Pastor, eu quero saber só sobre a questão do sentir. De quê? Do sentir. Sim. O senhor falou aí, né, que tem gente que fala, eu não queria ser assim. Então, eu queria saber sobre o sentir. Se, por exemplo, eles falam assim, eu sinto atração pela pessoa. Eu já ouvi um exemplo assim, já que você não se sente atraído por um homem, então, a mesma coisa, eu sinto atração por uma mulher. Eu gostaria de saber sobre o legal. sentir. Se isso é cultural. Alguns relatos eu escuto que sim, mas tem umas, como o senhor já explicou também, que tem criancinhas desde o iniciozinho, assim, que a gente já vê com um trejeito diferente. Sim. Meu filho estudou numa brinquedoteca quando era uma criança, de uma psicóloga muito de renome aqui na cidade. Sim. E ela dizia que via as criancinhas que lá entravam com 1 ano e meio, 2 anos, e que a partir dali já via que tinha todo o, né, digamos assim, essa palavra, Sim. o trejeito. Então, e aí iam indo
passava aquilo desde o iniciozinho ali. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, em relação ao sentir. Esse sentir é cultural? Essa atração é cultural? Ou não? Ó, nasceu menino, nasceu menina. Homens gostam de meninas e meninas gostam de meninos. Ou é assim mesmo? Nasce assim mesmo? Ou essa questão de sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo é uma coisa cultural? Legal, muito bom. Eu creio, irmãos, muito boa a sua pergunta. Se fizéssemos o seguinte experimento, filme de ficção científica, tá bom? Eu vou viajar aqui, viaje junto comigo. Se fizéssemos o seguinte experimento, pegue 10 homens que não tiveram contato nenhum com a sociedade, nenhum com ninguém. A gente põe eles numa ilha deserta. 10 homens e 10 mulheres, certo? Você solta lá essas 20 crianças. Eu não tenho dúvida alguma que sem que nada nem ninguém ensinasse, sem que houvesse influência cultural nenhuma, sem que houvesse nada do que dizem da cultura machista, patriarcal, judaico-cristã, sem que eles tivessem contato nenhum, eu não tenho dúvida alguma que o natural seria os homens procurar as mulheres. Eu não tenho dúvida que é possível que um ou outro manifestasse pecado ali no interesse pelo sexo igual, mas o natural e o que veríamos acontecer seriam essas crianças crescendo e os homens manifestando interesse pelas mulheres e as mulheres pelos homens. Por quê? Porque não é cultural. É uma verdade de Deus encarnada em nós, plantada em nós. Plantada em nós. Quer ver uma coisa? É uma questão cultural não bater na mãe, nem matar a mãe? Não é cultural, né? É algo presente em todas as culturas. É algo presente, salvo uma ou outra, né, que manifestam uma pecaminosidade maior. Por quê? Porque Deus plantou algumas verdades imutáveis no coração do homem quando o formou. O pecado distorce isso, mas a verdade ainda está lá. Então, o desejo, você falou do sentir, né? Deus colocou, então, como regra geral, o homem sentir atração pela mulher e a mulher sentir atração pelo homem. Essa é a regra geral que Deus colocou no coração. E colocou também a necessidade da relação, né? Quer ver uma coisa? Eu gosto sempre de ilustrar da seguinte forma. Deus cravou no coração do homem a necessidade de estar com outro alguém. Não é bom que o homem esteja só. Você já viu alguma passeata, manifestação, carreata ou militância pró-solidão? Olha só, nós somos aqui o pessoal que a gente defende que ninguém deve namorar, nem casar, nem ter relação sexual, nem ficar próximo de ninguém. Você já viu isso? Não, nem nunca vai ver. Sabe por quê? Porque essa é uma necessidade que o ser humano tem. Ele distorce isso, que agora ele faz desse parceiro, não apenas o sexo oposto desse parceiro, a mulher, o cachorro, o filho, mas alguém vai estar lá substituindo isso, distorcendo, consegue perceber? Mas ainda está ali. Então, agora, por conta da pecaminosidade, eu não tenho dúvida alguma, Jaqueline e irmãos, que é possível que desde cedo a criança tenha esse desejo pecaminoso. E não, a comparação, como você disse que a pessoa comentou, ela, biblicamente falando, ela é equivocada. Olha, você sente desejo por homem, você não sente desejo por homem? Eu sinto desejo... Não, você não, perdão, apontei aqui, ele já estava aqui, não, eu não. Foi mal, brincadeira, aí você me quebra, né? Aí você me quebra. Olha só, não é boa a comparação. Olha, você sente desejo pelo sexo oposto, eu sinto pelo mesmo sexo. Os dois são desejos, é verdade, os dois são desejos. A ideia é que um é um desejo lícito, um trata-se de um desejo bondoso, um desejo propício, desejo posto pelo próprio Deus, e o outro é um desejo ilícito, pecaminoso. E quem estabelece esse padrão? É a cultura? É a sociedade? São os homens? Não, é o próprio Deus. O próprio Deus quem estabelece isso. Então assim, então aí você me fez pensar em outra coisa importante de pontuar aqui também. Então só sentir o desejo é pecaminoso? É. Eu peco todas as vezes em que eu desejo aquilo que eu não deveria desejar.
Eu pego todas as que eu desejo e quero aquilo que eu não deveria querer. O carro do outro é do outro, não é meu. Eu não tenho que desejar o carro do outro, a mulher do outro, a casa do outro. A partir do momento que eu faço isso, é um desejo, é um desejo. Ah, mas surgiu aqui, eu não tive o que fazer. É verdade, nós não conseguimos evitar que o desejo venha. Certo? É por isso que o pecado não está necessariamente na introdução do desejo, no fato de começar a sentir aquilo. A grande diferença é o que você vai fazer com aquele desejo. Se você vai lutar contra ele, resistir, dizer não, ter consciência que é um desejo pecaminoso, mesmo muitas vezes cedendo ou enfrentando ele, ou se você vai se entregar a ele, que é justamente a ideia, né, da pauta, né? Se entregar ao desejo. Olha, é o desejo do coração, né? Afinal de contas, é pecado amar? Fala-se muito do amor, né? E a grande questão e resposta disso aqui é o seguinte, preste bem atenção na resposta. A Deus é amor. Olha só, o que está em pecado em amar? Ah, é porque a Bíblia é a fonte dessa palavrinha aqui, ó, amor. E Deus determina o que é o amor, e Deus determina onde nós devemos colocar esse amor. Ele estabelece não apenas os fins, mas também os meios. Ele diz o que é o amor, como nós devemos amar, e quem devemos amar, e como devemos amar. É tanto que ninguém vai aceitar, né? Se eu disser que eu amo assaltar bancos. Mas qual o problema em amar? Daqui uns dias a gente vai começar a discutir, isso já está sendo feito aqui e ali, né? Qual o problema em amar uma criança de 8 anos de idade? Qual o problema? É amor. Você não ama uma pessoa do mesmo sexo? Você não ama uma pessoa do sexo oposto? Eu amo crianças. Eu amo animais. Eu amo... Percebe? Não é só... O amor não é um cheque em branco para cometer qualquer tipo de atitude, pensamento ou ação. Porque nós entendemos que o padrão bíblico, o padrão do amor, está nas Escrituras, né? Está presente nas Escrituras. Muito bem. Isso aqui é outra coisa legal. O homossexualismo é um pecado igual aos outros? O homossexualismo é um pecado igual aos outros? A minha resposta aqui é sim e não. Sim no seguinte sentido. Porque também é muito comum os incrédulos, os ímpios, dizerem assim, vocês só se preocupam com o pecado dos homossexuais. E vocês que são fofoqueiros? Não, calma lá. Calma lá que não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Então calma que eu vou lhe escandalizar agora. Não vou não, mas não... Fica no banco aí. Sabe aquela história de não existe pecado, pecadinho e pecadão? Já ouviram essa história? Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Então deixa eu lhe desiludir dizendo que sim, existe. Existe pecado, pecadinho e pecadão. Eu explico. Todo pecado está passivo de morte e condenação e juízo de Deus. Se você vivesse nesse mundo e cometesse apenas um pecado, e o seu pecado foi roubar uma caneta, e o outro indivíduo que também só cometeu um pecado, e o pecado dele foi fazer um genocídio e matar 300 pessoas, ambos vão para o inferno. Entendeu a mensagem? Porque pecado é pecado. Agora, diante de Deus, não é a mesma coisa roubar uma caneta ou matar 300 pessoas. Deixa eu dizer a você que nunca foi a mesma coisa diante de Deus e nunca será. Quando Jesus disse, olha, visto que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, se você fala mal do seu irmão, desejar mal a ele, você é um assassino. Será, irmãos, que vocês acham que Jesus estava dizendo que é a mesma coisa você falar mal do seu irmão ou você ir lá e assassinar ele? Será que Jesus estava colocando no mesmo pé de igualdade? Não estava, irmãos. O que Jesus estava dizendo é, olha, isso aqui é pecado, da mesma forma que aquilo ali também é pecado. Veja, irmãos, uma das provas disso, eu não vou me alongar isso, que isso aqui daria uma aula só para isso, né? Por exemplo, qual o sentido de existirem sacrifícios diferentes para pecados diferentes? Qual o sentido? Tinha pecado que bastava sacrificar uma rolinha. Você conhece uma rolinha, né? E tinha pecado que tinha que sacrificar um cordeiro. Tinha pecado que você
era mandado para uma outra cidade, porque você cometeu um pecado sem querer, você matou alguém sem querer. Havia uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Você matou alguém sem querer. O outro matou alguém porque planejou matar e fazer isso. Percebe? São pecados diferentes. Então não vem dizer que tanto faz fofocar e cometer a prática do homossexualismo, porque não é a mesma coisa. Ambos são pecados. Mas sim, grave isso, existem pecados que são mais afrontosos para com Deus. Existem pecados que afrontam muito mais a santidade, a divindade e a pureza de Deus, da sua igreja, do seu corpo, do que outros. E eu volto a afirmar, irmãos, isso não é um passe livre para você cometer pecados menores, né? Pecado é pecado, está passivo de condenação e morte. Mas não trata-se da mesma coisa, né? Tentam dizer isso, né? É a mesma coisa, né? Não é, né? Isso aqui é outra pergunta boa. Existe ex-gay? Carlos já respondeu ali. Sim, nós cremos, irmãos. O mundo brinca dizendo isso, né? Não existe ex-gay, não existe ex-homossexual. Existe sim. Nós vamos continuar crendo que Deus pode transformar todo e qualquer pecador. Não existe um pecado sequer que ele não possa, um pecador que não possa ser regenerado, transformado, resgatado, né? Nós cremos nisso. Isso é quando, né? Que um eleito tenha desejos homossexuais. Muito bem. Isso aqui é das igrejas inclusivas. Muito bem. Como nós devemos lidar então com isso, irmãos? Como a igreja deve lidar, né? E eu digo aqui, olha, nós devemos lidar, talvez isso aqui seja uma resposta que resuma. Nós lidamos com o homossexualismo da mesma maneira que a Bíblia nos ensina a lidar com outros pecados. Nós devemos e deveríamos olhar para um homossexual que se aproxima de Cristo da igreja da mesma forma que se aproxima um adúltero, um mentiroso. Nesse sentido, sim, o amor, a misericórdia de Deus é igual para com todos. É igual para com todos, né? Deus não vai ter mais misericórdia desse porque cometeu um pecado menor do que aquele. Não. Todos os pecados estão passivos de morte e todos aqueles que alcançam a misericórdia de Deus por conta dos pecados que cometeram, é dessa forma, né? É por esse meio. Irmãos, vou mandar isso aqui para os irmãos, tá? Só para concluir aqui, olha, como a igreja deve lidar, né, e ajudar. Amar, acolher, receber o indivíduo exatamente como ele é. Se a gente entra aqui, irmãos, e abraça, eu fiz um trabalho durante um tempo muito gratificante lá na Cracolândia, em São Paulo, né? Um ano, aquilo ali é uma loucura, irmãos. E a gente chegava lá e assim, a equipe era treinada para isso, né? E a gente chega lá e é impressionante a quantidade de pessoas que estão ali carentes de tudo em todo sentido. E alguns ficavam abismados, porque a equipe chega e cumprimenta, pega na mão, abraça, sabe? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? E a gente tem que demonstrar, né, esse amor, esse carinho, esse cuidado, né, por meio do Evangelho. Confrontar o pecado biblicamente, conduzir o indivíduo ao arrependimento por meio do Evangelho. Um aconselhamento bíblico contínuo, né, é preciso também. Orar para que haja libertação total, afinal vai ser uma obra do Espírito Santo. E auxiliar nessa luta e abandono na prática pecaminosa. Não é uma tarefa fácil, irmão, sobretudo aqueles que precisam lidar com estes problemas. Mas eu creio que o primeiro passo é conscientizar o indivíduo, principalmente se for alguém crente, filho de crente, neto de crente, cresceu na igreja. Ele precisa ter a consciência bíblica e o conhecimento de que aquilo trata-se de um pecado. Depois disso, é preciso ter muito amor, misericórdia, compaixão e orar. Porque daí para frente, boa parte do trabalho não é nosso, é do Espírito Santo. É Ele quem convence. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a lidarmos com essas questões no nosso dia a dia, ao nosso redor, que sejamos instrumentos dele para isso e para a glória dele mesmo. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, colocando-nos diante dele. Ó Deus, diante desse tema tão difícil, nós rogamos que o Senhor nos ajude, Deus, a compreendermos. Deus, eu quero orar nessa hora, especialmente pelos nossos irmãos em Cristo, que enfrentam lutas e dificuldades com estes pecados, Deus. Gente que tem lutado e se esforçado para vencer, para resistir
às tentações, aos desejos pecaminosos, aos impulsos sexuais ilícitos. Deus, tem misericórdia deles, Pai. Ajude-os, liberte-os. Tudo isso para a Tua glória mesmo. Ajude os pais, os familiares próximos nessa luta, Deus. Dê-lhes persistência, resiliência, perseverança e, sobretudo, esperança no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos instrumentos do Senhor na Tua boa mensagem, na verdade pregada com amor nessa geração, Deus, tão deturpada, Deus, que tenta institucionalizar e normatizar os pecados. Que o Senhor nos ajude para isso. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Um bom almoço, bom dia do Senhor a todos.